Alô! Dia 23 de junho de 2017. Tem um celular, é assim mesmo. Senta aqui, Inácio. Olha só, é o seguinte. Vamos começar o inusitado Pulando a Cerca. Fala, Inácio! Bom dia, senhoras e senhores. Cobriu de lona é circo. Descobriu Pulando a Cerca. Um programa sem pauta, sem roteiro, sem censura, que é como a vida. Cheio de surpresas. Daniel, é com você. Obrigado. Simpático Inácio, nosso câmera. Ué, é o problema que tem criatividade. Olha só, o apresentador do programa sou eu, Daniel Suturiante, médico. O único apresentador do mundo que já teve AVC, acidente vascular cerebral, que é a doença que mais mata no Brasil e no mundo. Pulando a cerca. Não tem pauta, não tem roteiro, nem muito menos censura. É como a vida. Aliás, pular cerca por quê? Por que pular cerca? Pular cerca por cima, pelo meio, por baixo, porque o outro lado não tem sacanagem, não tem corrupção. Educação, saúde. Corrupção e sacanagem está fora. Então, pulando a cerca. Aliás, o programa Pulando a Cerca é um pequeno programa, uma grande bandeira. É sempre uma fração importante da população brasileira que 517 anos vem pulando a cerca são os nossos convidados especiais. Aliás, todo mundo é especial. Todo mundo tem uma história para contar. Ou fez ou não fez, ou queria fazer ou não pôde fazer. Então, aqui não tem canastrão, tem pessoas. Então, vão convidar. O nosso convidado hoje é o simpaticíssimo, cultíssimo, gostosíssimo, educadíssimo. Gostou do gostoso, né? Olha só, vem aqui pular a cerca, vem pular a cerca, vem pular, pula, olha, passou isso, o doutor Luiz Viana, médico, cardiologista, tudo bem? Fez xixi? É normal. Xixi. Fez? Comprido. Tá fiz. tudo... Suando e xixi. Mas fez xixi? Tranquilo. Não, a pergunta inicial é óbvia, fez xixi. Doutor Luiz Viana, meu colega, nasceu aonde? Primeiramente. Aonde? Primeiramente fora Temer, né? Não tinha que falar. Não, depois. Olha só. Nasci aqui em Niterói. Niterói. Qual a tua idade? 54 anos completos. Garoto, neném, eu tenho 95, né? Então tá bom. E você nasceu em Niterói. Vou localizar, porque o programa passa na internet, o cara na China não vai saber onde é Niterói. Ou deve saber. Então, Niterói é estado do Rio de Janeiro, país, Brasil, mundo. Então, é o seguinte, você nasceu em Niterói. Aonde? Rapaz, eu acho que é na Casa de Saúde que não existe mais. Foi na Roberto Silveira, alguma coisa assim. Mas quase matei minha mãe. Ah, matou a mãe? Quase matei minha mãe. Foi uma cesariana. Eu sou o quinto filho de uma mãe que teve 4 mulheres de forma muito fácil. E eu acabei que deu um certo trabalho. Acho que já anunciava. Mas você morava onde? Eu morei no Saco, que Saco? hoje se chama São Francisco, mas sim. na minha época é o Saco, ali no pé da igrejinha, edifício Sim. Firenze, está lá até hoje. Uma praia. Olha só, Muito bom. E como é que foi a tua infância?
Rapaz, minha infância foi ótima ali. Era uma vida, apesar de ser dentro da cidade, eu tive uma vida de fazenda ali, né? Morava ali, era um prédio, mas eu morava melhor que muita casa ali. Meu quintal era aquele morrinho da igreja ali. E o que hoje são condomínios ali nas Charitas e tal, tinha um cemitério, que eu acho que ainda tem, né? Tem. Campo de aviação. E a tua família era grande? Grande. Eu morava num apartamento dos fundos, morava minha avó e minha tia, e era meio o centro matriarcal ali da família de cearenses. Tinha 4 irmãs e você é o quinto? Quinto. Então, e depois mais um irmão de criação, minha mãe. Sim, então tinha primos e primas. Primos, primas. É o seguinte, tios. Você brincava de médico? Algumas vezes. Ah, eu brincava, olha só, ficou vermelho. Eu brinco de médico até hoje. Eu brinco de médico até hoje. Mas como é a brincadeira de médico era boa? Pô, com prima, tal, amigo. Não é? Eu sabia que a entrevista ia enveredar por esse lado, mas vamos lá. Avisa. Com prima não lembro. Com amigas, né? A amiga pulando na cerca é bom, né? Brincando de médico. Isso vai me gerar uma sexta-feira complicada. Aqui não tem censura, é isso mesmo. Então, e a tua adolescência? Rapaz, minha adolescência eu acho que foi um pouco mais complicada. Meu pai viajou a trabalho e a gente acabou indo para Campinas, né, para São Paulo, que meio desenturmado, não era o mesma liberdade que eu tinha de rua e tudo, era muito colégio e casa. Depois voltamos para Niterói, ele acabou também construindo uma casa ali na Frois, eu ficava muito isolado. Eu tive uma adolescência mais isolada, na escola não foi o melhor período da minha vida, vamos dizer assim, em termos de pular a cerca. Pulou pouco a cerca? Muito, pouquíssimo. Tá bom. E isso já vai me salvar sexta-feira. Você está se entregando. Olha só, e depois disso, como é que entrou a medicina na sua vida, numa fase mais adulta? Nessa final de adolescência eu gostava mesmo, era de zoologia, estudava zoologia sozinho, comprei um livro, acho que até pelo isolamento ali, morava numa casa que tinha um terreno bom na Frois e tinha bicho e tal, aí comprei um livro de zoologia, livro da graduação, e achava que ia fazer zoologia, mas as minhas irmãs mais velhas entraram para medicina, aqui na UF, outra em Teresópolis, e a gente acabou, eu fui convencido pelo meu pai a entrar na medicina, mas com um viés bem, vamos dizer assim, militante, né? Meu pai já desde cedo me dava essa tonalidade da medicina como uma coisa, com uma função social, e que eu seria mais útil do que na zoologia, e de alguma forma eu acho que conseguiu me convencer. Então a medicina, o bicho pegou, né? O bicho pegou. Na medicina. Mas a tua vocação era zoologia? Não, eu acho que meu interesse pela zoologia era o interesse acho que pelo estudo da natureza, né? Talvez o interesse da physis, né? Aquela concepção de querer conhecer o mundo. Eu acho que era isso. E a medicina também me deu isso, obviamente. Então, vamos falar. Como é que a tua visão para estudar medicina, o que você... o teu sentimento agora com uma formação de médico? Sabe que o pai falava que é uma coisa séria. Isso... A profissão, eu acho que... Eu tive várias crises, né? Tanto dentro da faculdade, de questionar realmente se era isso que eu queria. Eu gosto muito de ciências humanas e acabei em alguns momentos quase saindo, né? Depois de formado, eu fiz um curso livre de filosofia também, então isso ajudou na medicina, mas acabou criando meio um calo ali, né? Aquela coisa do mal-estar na prática profissional, que nem sempre a gente encontra o ambiente que a gente quer de trabalho. Eu tive depois dessa adolescência meio reclusa ali, sofrida, eu, infelizmente não consegui uma vaga na universidade pública e fui estudar fora numa faculdade privada, que foi um bom curso.
Os primeiros 3 anos eu era bem livre, queria pouco saber daquilo, mas quando eu entrei no ciclo clínico, eu me apaixonei de vez ali pelo próprio contato humano, a prática em si, exercer o conhecimento, as coisas que a gente podia fazer. Trabalhei um período curto nessa área de ensino lá na mesma faculdade e ali eu fui me encontrando profissionalmente, né? Eu tive um começo, não sei se você quer interferir, eu sigo. Não, eu tive um começo profissional que eu acho que isso talvez tenha razões políticas, foi no final da década de 80, onde eu tive algumas desilusões políticas e aí caí muito no estudo da técnica mesmo e virei meio rato de hospital e só fazia isso. Mas isso aí também saturou, né? Até porque você começa a fazer muito técnica, vira um técnico e obviamente, várias questões que foram aparecendo no exercer dessa prática, né, me levaram novamente para o lado das ciências humanas. E aí eu fui procurar a bioética e tal, e voltei para o que eu considero que foi a palestra que a gente recentemente organizou como uma prática social, né, que nós temos. Então, doutor Luiz Viana, como você vê a medicina, a prática na medicina hoje, nessa crise toda, nesse país tumultuado, nesse hospício geral? Eu acho, um instantinho, que o ícone na medicina é o famoso São Lucas, o médico grego Lucano, que virou São Lucas. E parece que a medicina hoje deixou de ser São Lucas para ser São Lucas. Como é que você vê a medicina hoje? Ô Luiz, olha só, o espectador, a gente no começo brinca um pouquinho com bom humor para ficar mais leve o programa. É natural que a pessoa vá à televisão, fica um pouco tenso, nervoso, fez xixi, fica... Não, agora está calmo. Então, vamos lá. Qual Daniel, o teu papel da medicina hoje? Pô, isso é uma pergunta que eu acho que responder de uma forma genérica, assim, mais livre, fica fácil, né? O papel da medicina, acho que é o papel que elas... Na tua visão. Na minha visão, eu acho que teria que iniciar de uma coisa assim... Eu acho que o médico e o professor são duas atividades que sempre existiram, né, na humanidade e em qualquer sociedade. Então, talvez sejam as duas coisas, mas advogado não. Advogado eu acho que não, mas aí eu vou dizer por que eu falo isso. Eu acho que assim, desde sempre, em qualquer sociedade, você tem que alguém ensina aquele que está querendo aprender, ou passa conhecimento, isso é o que o professor faz. E o médico é alguém que ajuda alguém que está numa situação de sofrimento, né, que ultimamente se tornou uma coisa meio complicada, você definiu o que é sofrimento físico, já que se separou do sofrimento psicológico, aí a coisa foi se separando, mas eu vejo a medicina ainda, o médico, nessa posição, é alguém que é de uma sociedade, de qualquer cultura, para ajudar uma pessoa que está num sofrimento corporal, mental. Tem que definir depois, razoavelmente, vai entrar numa outra confusão, mas, então, desde sempre é isso. Quando você fala em medicina, você já vai falar da instituição, que passa a ser uma coisa imensa, complicada, questões políticas, essa coisa da medicina que São Lucas e Lucas, você for ver um pouco a história da medicina, vê que isso não é uma coisa recente, nem sempre foi assim, né? O médico é uma coisa de poder, de exploração desse conhecimento, isso vem de muito tempo. E de comércio mesmo, no nosso meio, é extremamente antigo. Eu acho que talvez o que incomode mais hoje aos médicos e a muitas pessoas que vão ver é que esse lucro, esse ganho que pode ser oferido aí da prática da medicina, ele está mudando de mãos. Ou está sendo englobado pelas grandes corporações e talvez se incomode ao médico. E nesse momento, porque o sonho do médico lá da década de 70, 80 era aquele sonho do médico liberal americano, né? Do pós-guerra. Esse é o modelo que a maioria dos médicos no Brasil copiou.
É o modelo do American Way of Life, quer dizer, você tinha um profissional liberal que tinha um poder total sobre a profissão, autonomia nas suas decisões, e com isso ele fazia uma comercialização desse conhecimento de forma muito clara, tanto que a dificuldade que foi para o movimento sanitário brasileiro implantar algumas mudanças e lutou contra esse modelo, né? Outro dia me chamaram para falar a comercialização da medicina. Eu falei, pô, vamos voltar à década de 70? Se fazer na década de 70, 60 já era isso. Então, qual é a surpresa hoje? Para mim, é que essa comercialização está saindo da mão de indivíduos e está indo para a mão de corporações organizadas, né? O mercado financeiro entrou para tomar conta da medicina, os médicos estão virando proletários, sei lá, da saúde. E aí isso incomoda os médicos e cria esse mal-estar. Medicina como um todo tem, acho que, várias crises, né? Mas isso vai ter sempre. Acho que a gente está sempre... Transformação e pulando a cerca, a gente vai estar fazendo sempre, né? A história, ela anda. Agora, saber como está se transformando, para o mal, para o pior, escolher aí os nossos caminhos. O que você está falando, eu entendo e posso falar de uma forma mais aberta para o espectador. Quando eu me formei aqui na Universidade Federal Fluminense, o grande barato era ser médico do serviço público. Sim. Empresa privada era uma bosta, quase não tinha nenhuma força. E eu pensei, eu vou começar embaixo, vou ganhar menos no Estado, na Prefeitura, que a população merece isso. Eu estudei numa faculdade pública, tem que devolver. Eu acho que tem que devolver. Aí eu pensei, bom, eu vou começar embaixo, à medida que o tempo passar, eu vou crescendo, o salário vai tendo um valor proporcional, eu vou sair... Profissional de carreira. Vou sair feliz dessa história e vitorioso pela prática, pela conversa, pela vida. E aconteceu exatamente ao contrário. O salário ficou igual o rabo de cavalo, só cresce para baixo. Hoje nem tem, o cara roubou. Certo. Então, e a empresa privada entrou nesse buraco e cresceu. Decresceu a saúde pública, o serviço público, e cresceu barbaramente a empresa. Mas assim, eu digo que mesmo na sua época, eu entrei na faculdade em 81. Na década de 70, que eu vivi como adolescente e tudo, a medicina de melhor qualidade, tanto que até na época que eu entrei na faculdade, os bons estágios, terapia intensiva e tudo, eram nos hospitais federais, Rio de Janeiro, no serviço público, hoje em dia você Miguel Couto, exatamente, até a melhor forma de ensino extracurricular vinha de Petrópolis para fazer plantão no Andaraí. Isso. Enfim, isso desapareceu, mas os médicos dessa época, e esse vício ele se perpetua hoje de forma até mais cruel, porque eles tinham essa coisa do serviço público, mas levando depois para uma prática liberal nos hospitais privados também, e nos seus consultórios. Isso era um desejo do médico de uma forma geral, até na escolha das suas especialidades, aquela dá mais lucro, essa aqui tem mais procedimentos, começou na década de 90, tem mais procedimento, eu vou fazer, sei lá, urologia ou cardiologia intervencionista, porque, aqui eu tenho... Então, mesmo que o cara se estabeleça num serviço público, no fundo, eu acho que a grande maioria, talvez a média, não aquele médico militante do movimento sanitário que tenta... mas esses geralmente são sanitaristas, não estão na prática da atividade profissional, né? Isso é... Não, mas eu participava disso, nunca fui sanitarista. Sim, mas você é de uma área, a área da saúde mental, eu acho que é uma área à parte. Eu acho que na hora que você... A gente pode entrar na discussão mais tarde, mas o que eu quero dizer é o seguinte, e isso hoje radicalizou. Quer dizer, o médico hoje apenas ostensa um título de que ele é salvo raríssimas exceções, de um hospital universitário, de serviço público, mas onde ele vai mesmo fazer o grosso da sua prática profissional é nos grandes hospitais da rede privada, né? E nos consultórios. Você tem até movimentos hoje
que eu já até participei, já estive vendo, fui em reuniões, movimentos de uma renovação, de tentar recuperar o que era essa prática profissional da década de 70, porque os planos de saúde estão acabando com a nossa prática, mas no fundo o que esses movimentos, alguns que eu conheci, que era isso, você ter uma medicina pública que dê uma boa qualidade, mas manter o ganho privado dele nos consultórios e no hospital particular, sem convênio. Não sei se essa é a melhor, mas eu acho que entendeu? Essa coisa do profissional liberal ainda, como autonomia sobre as decisões de condução do paciente, e com isso também fazer toda a gestão da parte financeira eu acho que essa coisa permanece em grande parte dos médicos. Ô Luiz, tudo isso é pensado. Por mais que eu queira atender a população no serviço público, a instituição é decadente. Não, nós andamos para trás agora, Daniel. Sim, agora. Sempre foi difícil. O salário torna impossível você não ter outra prática no consultório ou algum outro lugar. Certo. Por exemplo, eu sou médico do Estado, que a gente nem está recebendo, eu estou no último plano. O meu salário é R$12.000. Pois é. Mas isso não foi uma coisa espontânea da natureza. Não, na minha opinião, isso é um projeto de política da medicina que foi montado para que realmente... Exatamente o que eu estou dizendo. Tudo isso é pensado. Sim. Para derrubar essa coisa e construir o setor privado. Claro que tudo isso é pensado. Uhum. Não anda por acaso. E o que eu acho, o que eu só quero dizer, assim, parece que a gente fica repetindo alguns outdoors, né? Porque a comercialização, a comercialização sempre foi comercializada, né? Eu acho que hoje o que incomoda a classe médica é que ela está perdendo a mão. Ela está sendo também uma repassadora desses recursos que também não ficou mais. Então, olha só, a classe média é a classe média, a classe média, a classe médica e a classe média. Eles não estão revoltados que a medicina é comercializada. Estão revoltando é que o comércio não está mais na mão dele, agora está na mão de um mercado financeiro, de corporações. A empresa privada, a corporação, cooptou com maior facilidade a corporação médica. Sim, claro. Cooptou o sindicato, cooptou o CRM, não é isso? Cooptou. A pessoa que diz tudo no sindicato, o CRM, também faz parte do plano de saúde, do diretor. Fica o pai, o filho, o Espírito Santo igual. E a cooptação foi uma coisa fácil. Cooptou porque faz parte da própria estrutura do nosso Estado. Né? Qualquer médico formado vai querer ser afiliado ao plano de saúde. Ele quer, porra. Mesmo que seja uma merda o salário, ele quer, eu tenho. Olha só, então tudo isso é pensado. E a ingenuidade é uma forma de insanidade. Então, essa insanidade é baseada na ingenuidade. E quando oferece... A ingenuidade também é uma forma confortável, né? Não sei se é só ingenuidade, eu acho que é uma opção confortável. Né? É uma forma confortável e fica insano. É uma forma confortável. Fica insano. Assim, fica insano, mas... Nem sempre as pessoas são ingênuas à toa, né? É ingênuo porque é cômodo ser ingênuo para quem está bem, né? Assim, e a mídia consegue fazer isso. Uhum. Olha, a cooptação é fácil. Certo. É por isso que nós estamos aí. Olha só, eu não tenho nenhuma questão, mas a classe médica, a classe médica, ela provém numa classe menor. Ela, quando se torna médica, ela cresce, passa a classe média, ou classe A, de C para B para A. Porque é médico, tem uma fantasia de poder que o doutor, Deus
E graças ao doutor. Tem, né? Não é só fantasia, na prática tem. Fantasia, esse poder. Né? Mas isso reproduz, divisão de classe aí, profissionalmente ela vai. Olha só, e quando eu estou no centro de saúde público, eu represento o Estado. A pessoa que o paciente me vê como Estado. Eu tenho que resolver tudo. Eu sou o Estado, eu represento. Certo. Questão familiar, doença, briga de galo, qualquer coisa. Eu sou o Estado, eu tenho que resolver. E, Lúcio, presta atenção, aonde que a população tem voz? O delegado, difícil. O juiz, impossível. O chefe do bombeiro, impossível. Procurador, impossível. Quem é que tem voz para a população? O doutor de branco. Ele se acha. Talvez a única forma de acesso ao Estado seja pela doença e quem recebe é médico. Onde vai reclamar? Na delegacia? Delegado, meu filho brigou na escola. Eu não duvido. É o médico. E através da doença. O do errado. Não, você está certo. Aí a fantasia cresce. Com papel ele resolve tudo. Um atestado, um papel, o que for. Ele pode, o paciente, tem uma paciente no câncer, entra na sala, ele faz o que quer, manda um segundo até, ou 10 minutos, uma hora. Ele é o dono, é o juiz. Quando você faz essa pergunta, a medicina, por exemplo, aqui, situando o público, nós estamos numa cidade que é Niterói, que é a cidade que tem o maior índice de pessoas com plano de saúde no país. Sim, então, aqui o comportamento da medicina é diferente, talvez, de uma realidade de uma periferia urbana, de um outro local, ou de uma região do interior. Então, talvez a gente aqui tenha problemas diferentes. Eu acho que tem problemas diferentes, até no comportamento da própria classe médica. Pois é, então, o Brasil hoje tem 250 milhões de habitantes. Esse problema é genético com 200 milhões, a fantasia do poder do médico. Então, na escala geral, 2/3 da população sofre isso. Ele fica na fila a madrugada toda. Então, espera o doutor como Deus. Ele faz o que quiser. Ele falta, ele não vem, acabou. A gente tem o problema do médico, da medicina, do sistema de saúde, os problemas políticos, sociais. Eu acho que teria que separar cada um deles. Sim, aí entra o plano de saúde, coopta. Ele, em vez de ser o representante do Estado, que resolve tudo, é cooptado pelo plano de saúde, que é o pai que resolve tudo, muda o papel. Aí tem que ser bonitinho, assinar a guia, o cacete. O pai está lá, no serviço público, ele é o pai. Aí muda, aí coopta. Aí é muito mais fácil. Mas o que quando você me pergunta aqui, o que se fez entrar na medicina, como você estava, quer dizer, isso tem estudos de você ver como os acadêmicos de medicina pensam no começo da faculdade e como eles pensam ao sair da faculdade. Então, pior quando sai. Claro. Quer dizer, não sei se é pior, mas é uma outra qualidade vamos dizer assim, de teleologia. Estão imaginando aquilo para um outro... Ele tem que faturar, a família cobra. Não é só faturar, mas assim, o acadêmico de medicina dos primeiros anos, ele tem sido estudado como um indivíduo que está ali com questões humanistas, pensando... Sim. E no final da faculdade ele é muito corporativo, ele está pensando na profissão dele, na parte técnica, como ele pode se situar no mercado, é um pensamento completamente diferente. Então, com esse indivíduo que vai sair da faculdade, é que a gente tem que pensar como a gente
pode atuar num outro tipo de... Não é nem cooptado, eu não acho nem que eles são cooptados pelo plano de saúde, porque no fundo eu acho que eles não estão nem pensando nisso. Estão. Sistema a de saúde. pensão social, ganhar dinheiro, casamento. Isso que eu estou dizendo, eles não estão pensando no modelo de sistema de saúde. A grande maioria dos médicos. O que eles estão pensando é como ele tem uma profissão que para ele pode ser como qualquer uma outra, padeiro. Qual o caminho mais fácil? É o plano de saúde. Sim. Então, porque a preocupação dele não é essa preocupação mais do início humanista. Claro que não, mudou. Claro que sim. Olha, o Luiz está animado. Vamos falar do coração na medicina. Que porra é essa? Desculpa, olha só, o coração da medicina, eu acho que a gente são 40 minutos, hoje vamos ver se dá tempo de falar. Não, tem 15. Então tá bom. O coração da medicina é um grupo, é um movimento que a gente está começando aqui em Niterói e está tentando se expandir aí, Rio, Petrópolis, já tem amigos em São Paulo. Esse nome foi sugerido pelo doutor Daniel. Vossa Excelência. A ideia nossa, Daniel, a gente já conversou isso várias vezes. Você tem um grupo, talvez, de médicos, de pessoas que pensam na saúde dentro do movimento sanitário, e aí se você for estudar a reforma sanitária e ver, que vem pensando no sistema de saúde ou fazer a reforma de saúde imaginando uma reforma da sociedade, ou o termo reforma na época foi muito questionado, mas enfim, era uma reforma da sociedade, não estamos falando apenas de medicina. E um dos problemas dessa reforma sanitária era justamente essa prática da medicina como uma coisa comercial, o médico como um articulador do mercado para venda de insumos e com grande poder, reproduzindo esse modo de captação e de lucro em cima do processo de saúde e doença. E aí vem Foucault, vem toda a turma que se refere a isso. Bom, isso desde a década lá de 90 ou 80, quando esse grupo de pessoas que começam a trabalhar na área de saúde como uma reforma social e dando um conceito mais amplo de saúde, que é uma coisa extremamente interessante, eu acho que deve ser feita, não sei ainda como dizer isso de uma forma mais... que não deixe muita margem para confusão, eu acho que acabaram excluindo desse projeto a medicina técnica que existe, né? Tá certo que ela tem que ser pensada dentro do contexto, mas ela não deveria ter sido excluída. O mercado conseguiu, de alguma forma, cooptar. Então, você, no momento que lança um projeto de saúde em 2013, quando o governo deu uma virada aí depois de junho, tentou fazer um programa mais social, porque antes de junho de 2013 havia uma articulação entre os planos de saúde e o ministro da Saúde de um governo progressista para vender esse planinho barato que estão querendo fazer agora, né? A preocupação dele era como dar plano de saúde para mais 40 milhões de pessoas que estão entrando no mercado de consumo. E essa era a fala que eu vi nos bastidores dentro da Fiocruz. Então, isso era de um governo... Bom, aí teve junho, mudou o ano, junho de 2013, mudou o país, e aí veio com um programa mais médico, que talvez combinasse mais com as propostas da reforma sanitária. E aí você tem, de um lado, a reforma sanitária, os sanitaristas, e, de outro lado, 400 mil profissionais. Esse foi o embate que a gente viu no segundo semestre de 2013. Quer dizer, como é que se conseguiu isso? Eu vi num debate no SEBS, quer dizer, nós temos que trazer os médicos de volta para a reforma sanitária. Quer dizer, está certo que o que se coloca como estigma, a biomedicina, medicina tecnológica, negócio, mas foi excluído, né? Você hoje, saúde é um conceito amplo, talvez a gente consiga em 10 minutos falar isso rápido, mas dentro desse conceito amplo você também não pode excluir o que é alta tecnologia, ou não é porque isso está no mercado que isso tem que ficar no mercado. Entendeu? Enfim, o que eu sinto vindo da área onde eu passei de medicina hospitalar, medicina hospitalocêntrica, eu quase apanhava quando eu fui para a Fiocruz fazer bioética e tudo, mas eu enxergo que há um grande fosso entre esses profissionais que praticam, que tem uma prática profissional que usa a ciência, mas que não é só ciência, que é a medicina. Você usa dados da ciência para fazer uma prática profissional que tem uma importância social imensa,
e que seja por problemas da gestão política, eles estão totalmente do lado do mercado. No fundo, o movimento Coração da Medicina é tentar trazer esses médicos que estão na prática médica, e aí o coração, eu acho que a gente chegou a um termo bom, porque era médicos de esquerda, enfim. Coração da Medicina são os médicos que atuam com pacientes, fazendo procedimentos, os médicos que estão na prática. Trazê-los de volta para um programa da reforma sanitária, ou pelo menos para a questão da saúde, de uma forma mais complexa, e discutir outras coisas. Só não discutir o número do catéter, qual é o convênio, qual é a tabela, quer dizer, sempre trazer de novo para o meio da medicina acadêmica, ou do que é essa prática que se coloca a ciência, a discussão crítica sobre a ciência, quem são os donos da ciência, como é que a gente aplica isso. Esse retorno dos médicos que até participaram, talvez, em número muito maior dos médicos, que eu digo práticos de hospitais, na década de 80, 70, trazê-los de volta para a reforma sanitária, para o movimento sanitário, que hoje virou uma coisa de gestão e de ocupação de espaços públicos. Enfim, o Coração da Medicina vai tentar trazer de volta esses médicos. Eu entendi o seguinte, o Coração da Medicina é um resgate desse fosso que você falou de alienação. Que separa, eu acho que os médicos estão de um lado, os médicos estão no mercado, essa é a grande fala. Sim, então, e os sanitaristas estão na gestão e no Estado e não conseguem também dar independente de ser isso ou aquilo, o fosso da alienação era geral, tanto que não conseguia articular nada. E eu já falei uma vez, vou falar de novo, que o Coração da Medicina é uma coisa holística e única. Mas o Coração da Medicina atual e o movimento Coração tenta reunir isso. O Coração da Medicina está quebrado em vários pedacinhos. Especialidade do dedo direito, daquilo. Isso é um modelo para quebrar mesmo e dar lucro. E alienar. Por isso que eu sempre falo que a ingenuidade é uma forma de insanidade. Eu acho que quando você está articulando o Coração da Medicina, é aberto a toda especialidade, quem de fora, advogado, saúde é uma coisa genérica, é aberto. Para o coração é exatamente isso, desalienar, cooptar de uma forma conjunta, não especializada. E o coração como centro, trazer de volta para a área de saúde um centro de discussão da parte da medicina. Pois é. E claro que vai ter resistência. O médico que gosta, quer a medicina privada, ganha, faz achar que, esse cara não interessa. Eu acho que não me interessa. Tem que meter a cara, tem que meter o coração. E, claro, que eu acho, Luiz, tem que ter debate nos hospitais, não é só para médico, escola de enfermagem, o que for. Claro. Psicologia, serviço social, ciência social, televisão. E no fundo, ir para a rua. Se o doutor não vai para a rua, ele está escondido no consultório. Tem que ir para a rua. O médico é um trabalhador como outro qualquer. Ele se acha... Mas quem vai trazer o médico para dentro do sistema de saúde de novo é a rua. Claro que sim. Só a rua tem... Eu acho que quando a gente fala rua é a sociedade. Quem faz essa mudança é a sociedade. E não vão ser os médicos. Eu falo, na rua mas é a mesmo. sociedade que tem que pedir os médicos de volta ao serviço público. Mas a sociedade, para pedir o médico de volta, ele tem que se apresentar na rua. Olha a minha cara aqui. Tá certo. Na rua. E na rua, quem é o dono da rua? Nós temos que buscar essas caras. Essa é a função do nosso grupo. Então, buscar essas caras para botar na rua. E quem é o dono da rua? E o doutor não está acostumado a estar na rua. Ele está dentro, está
na instituição. Ele próprio instituído. Na rua, ele tem um maior cagaço de ir para a rua. E o coração da pedra é na rua. Cagaço. Não, isso é estratégia ou cagaço? Cagaço, medo da rua. Ele se esconde de branco, o poder, dentro da instituição. E a população tem razão, precisa deles na rua para ser visto e ser questionado e mudar as coisas. Eu nunca vi nenhuma mudança que a rua não tivesse uma grande participação. Nunca vi. Mudança para pior, né? As mudanças para pior não são feitas na rua, né? Pois é. Isso é feito na instituição. Isso que eu te falei, pulando a seca, as mudanças sempre existem. O problema é saber quais são as mudanças que nós vamos fazer, né? Pois é, procurar as melhores. Claro que se debater. Se a gente não se mexer, a mudança é sempre para pior. É rabo de cavalo, quero para baixo. Exatamente. Então, olha só, debater o que for possível, tudo que é lugar. 3 minutos para agradecer a presença aqui, esse espaço, e vamos ver não se acabou, a gente eu disse, não acabou, vamos esticar. Fala, Inácio. Coração da rua, como é que é? Coração da Medicina. Coração da Medicina. Esse grupo que estratégias o Coração da Medicina tem para tirar o médico do consultório, da sua clausura, aspas, e levá-lo para a rua a fim de fazer aquilo que é sua missão precípua. Tratar a rua e não tratar entre 4 paredes, tratar na rua. Que estratégias o Coração da Medicina tem para isso? Olha, esse grupo tem 2 meses, a estratégia nossa ainda está sendo pensada, a gente tem feito algumas reuniões. Primeiro estamos vendo quem pensa como a gente, ou quem pensa parecido, tentar descobrir a estratégia. A gente vai ir dentro do mundo acadêmico, procurar alunos, procurar professores, trazer quem está no serviço de saúde que tem uma visão de que isso é uma prática que não é apenas vendendo um serviço, né? Que tem uma visão humanista, que a gente está fazendo uma prática com finalidades sociais. A estratégia agora é começar a desenhar projetos nesse sentido. O Daniel quer fazer já uma passeata semana que vem, mas vamos ver se a gente... Qual é o problema? Nenhum. O doutor Luiz, respondendo ao ilustre Ignácio, nosso Câmara, eu respondi assim a pergunta, pulando a cerca. Tem que pular a cerca, tem que ter, pensar a palavra, tem que ter coragem para pular a cerca. Fala, o Inácio, mostra a equipe. Agora vai perguntar o Zaza. Aqui manda todo mundo, é coletivo. Gente, infelizmente, vivemos num mundo capitalista. E o médico também, como ser humano, tem a sua família para cuidar, tem seu filho, tem, né? Como é que vai se dar isso? O cara está abrindo mão dos ganhos dele, do salário, para... O altruísmo é bacana, a parte social é ótima. Mas e aí, como é que fica essa parte? Olha, eu acho que eu não estou nem entrando nessa questão, né? Isso aí é um projeto de mudança da remuneração médica. Mas eu falei isso aqui porque saiu, mas o projeto é tentar recuperar primeiro a medicina como uma prática com finalidades sociais, né? Uma prática social, não apenas como uma profissão, um adestramento técnico que você aprende para ganhar dinheiro. O médico vai ter que... o tempo esgotou, mas... Assim, eu posso, o Zaza, eu responderia da seguinte forma. Tem que o médico, já que é medicina, começar por dentro. Ele vive para fora. Então, dentro dele é outra coisa. Ele vive para fora. Então, o coração da medicina é uma espécie de entrar por dentro, para o médico. Ganhar o médico ganha sempre para fora. Então, é mais ou menos isso. Mas
Vamos convidar o doutor Luiz para voltar aqui de novo. Pode? Devo, né? Quero trazer Então, uma turma. vamos, olha só. Então, vamos... Pode fazer uma sequência de programa. Não, vamos marcar, então, estou marcando com você aqui, dia 14 de julho, dia 7 do computador, dia 14, sexta-feira, dia 14 de julho, doutor Luiz Viana vai voltar aqui compulsoriamente. Posso vir uma vez por mês, se você quiser. Então tá bom, olha só. Muito obrigado. É um prazer, e com prazer é mais gostoso. Olha só, vamos ter um programa cantando. Eu queria ver você cantando. 1, 2, 3, pulando a cerca com você. Vamos cantando. 1, 2, canta. Mas qual é o ritmo? Você escolhe. Tá certo. Quem eu escolho por ele. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Mas mesmo. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. Mais uma vez.